Quando a gente é criança, a gente imagina muito o nosso eu ideal. A gente imagina, nossa, como é que eu vou ser quando eu crescer, né? Quem eu vou ser, como eu vou ser, que tipo de coisas eu vou fazer. E eu acabei não virando a pessoa que eu idealizava quando era criança. A vida foi se desdobrando de uma forma tão diferente do que eu imaginava que simplesmente não foi exatamente como estava nos planos, digamos assim. E provavelmente isso aconteceu com você também. Hoje a gente vai falar sobre um luto que quase ninguém fala sobre, que é o luto em saber que não viramos a pessoa que a gente imaginava que seria. Quem você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser médico, eu quero ser veterinário, eu quero ser engenheiro, eu quero ser piloto de avião, eu quero ser astronauta, eu quero ser cientista, eu quero ser ator, eu quero ser atriz. Quando nós somos crianças, a gente imagina que a gente vai acordar em um certo momento da nossa vida e a gente vai simplesmente se sentir seguro, confiante e que tá tudo resolvido na nossa vida, porque a gente é exatamente quem nós queremos ser, desde crianças. Só que ninguém conta de fato como é crescer, porque acaba que a gente vai perdendo versões de nós mesmos. Em um certo momento da sua vida, você olha para a sua realidade e pensa, o que aconteceu nesse meio tempo em que eu era criança e agora eu já não sou mais? E agora eu tô criando a minha vida de fato. Não é mais um conto de fadas, não é mais fruto da minha imaginação. Agora a vida é real. Onde foi que eu me perdi? E podem vir muitos sentimentos controversos, principalmente na idade jovem. A frustração, o medo de errar, o medo de fracassar, o medo de não chegar onde que a gente quer chegar, quem nós queremos ser, quem a gente quer ser. Continua sendo a mesma pessoa que você queria ser quando você tinha 8 anos de idade, 10, 12 anos de idade? As suas expectativas para a vida continuam sendo as mesmas? Você continua tendo os mesmos sonhos, as mesmas aspirações? A vida ela não pode ser planejada. E a gente, infelizmente, aprende isso com o tapa na cara que a vida dá na gente. A gente aprende a sofrer quando um ente querido morre, quando um ente querido se vai. A gente vai aprendendo com o tempo. É uma coisa que, com o tempo, com o coração, ele cicatrizando aos poucos, a gente vai aprendendo a lidar com isso aos poucos. Mas eu nunca vejo ninguém falar sobre como a gente lida com o luto de perder um sonho. Uma expectativa que foi criada na nossa cabeça um dia. Um sonho que foi tão grande na sua mente que fez parte da sua personalidade por um tempo, fez parte de quem você foi. Talvez faça parte ainda de quem você é. Não dizem como lidar com esse tipo de luto, com esse tipo de aceitação. Porque não tem nenhum enterro, não tem velório. O sonho, ele vai se dissipando aos poucos, quando a gente nem percebe, né? Não é de vez, não é um baque de vez. Então a gente não chora por algo que a gente perdeu, a gente sofre por algo que a gente nunca teve. E talvez você possa estar passando por isso agora e não sabe nomear. Mas tem uma coisa que mudou tudo pra mim. Eu percebo que aquela criancinha que eu era e que idealizava e que imaginava, tinha uma imaginação muito fértil e que podia usar da criatividade como brinquedo o dia inteiro, estava idealizando a vida de um adulto. Quando
A gente é criança, a gente nem sabe o que é ser adulto. Todas as fontes, tudo que a gente tem nas mãos quando é criança, é o que a gente acha que é. Uma idealização perfeita. Só que essa idealização nunca foi real. E não ter alcançado uma vida que idealizamos quando a gente era criança, não é fracasso, mas a gente cresceu. A gente conquistou tantas coisas da infância até onde a gente está agora. A gente se prendeu tanto no que não conseguimos conquistar que a gente se esquece do principal, que foi a vida que a gente levou até aqui. De tudo que a gente conquistou de lá até aqui. Enquanto a nossa mente estava focada em um sonho que talvez não se realizou, a vida estava continuando, a vida estava acontecendo. E até para aquelas pessoas que tornaram o sonho de infância realidade, aquelas pessoas que idealizaram quando criança coisas que pareciam inimagináveis e conseguiram alcançar. Se você perguntar para essas pessoas se elas vivem uma vida perfeita, elas não vivem. Porque ninguém vive uma vida perfeita. Até mesmo com os sonhos que parecem resolver todos os problemas. A vida que você tem hoje talvez não seja a idealizada na infância, na adolescência. Talvez os sonhos vieram e foram de novo. Mas você pode viver na vida que você tem hoje. Você pode criar, ser você mesmo na vida que tem hoje, com ou sem sonho realizado. Você pode ser alguém verdadeiro. Você pode ter medo, você pode sentir que não dá conta, você pode de vez em quando se sentir feliz, você pode começar hobbies novos. A nossa mente pode formar lindas paisagens, lindas imagens do que pode parecer o ideal, do que pode parecer algo perfeito, a vida perfeita junto com as pessoas perfeitas, e você é um ser perfeito, e você tem a casa perfeita, você mora no lugar perfeito, você tem a personalidade perfeita. Mas e os detalhes? E os detalhes? São os detalhes que fazem a vida ser especial. Sem esses detalhes, as mínimas coisas que a gente perde do nosso olhar pelo medo de não chegar naquele sonho, a gente perde o essencial. São os fiozinhos que tecem a vida. Os detalhes podem ser suficientes. Então, se você está de luto por uma versão sua que você sempre imaginou ter no futuro, mas que nunca alcançou, não se sinta mal por isso. O seu eu do passado não merece essa angústia que você pode estar sentindo agora. Você está em transformação constantemente. Você pode dar o seu melhor constantemente. E às vezes a gente vai deslizar. Às vezes a gente pode cair. Mas que a gente caia prestando atenção nos detalhes. Que a gente possa cair, mas observando a beleza que está ao nosso redor. É uma das coisas, é um dos pontos da infância que são muito positivos. Uma coisa que eu amo na infância, sabe o que é? Quando a gente é criança, a gente observa o nosso mundo ao redor. A gente observa tudo ao nosso redor. A gente não perde as coisas. E poder observar o mundo, mesmo as pequenas coisas, um pássaro que passou assim, ninguém viu. Você viu. A cor do telhado das casas, a tintura da parede que tá saindo, que tá caindo, que todo mundo pode achar horrível, horroroso. Mas significa que aquela casa, aquela estrutura teve alguma história. A tinta tá desbotando por causa disso. Aquele cheiro no almoço que você sente, já traz uma nostalgia aqui. A voz de uma pessoa que você ama. Você se lembrar e você poder
dar valor a essas coisas pequenas, esses detalhes. Não vamos perder os detalhes, apesar do luto. A gente não precisa de um futuro perfeito, entende? A gente precisa de um futuro honesto, de um futuro que possa fazer alguma diferença. E vai fazer. Sendo essa diferença um sonho que você imaginou ou não. Às vezes no mundo, a gente subestima muito o que pode acontecer conosco. A gente subestima bastante. Aquele sonho que a gente idealiza demais parece ser o ápice do ápice, né? Tipo assim, nossa, tem uma vida perfeita. Mas aí a vida vai lá e te ensina que podem existir coisas melhores do que aquilo que você estava imaginando. Viver uma vida que você não imaginou ter quando era uma criança não é trair a sua criança interior. Você agora é mais maduro do que você era antes. Você não está traindo a sua criança, você aprendeu com ela. Ela foi a sua base e ela foi muito importante para te tornar quem você é agora. Então, não se culpe pelos sonhos que ainda não alcançou. Se o seu sonho de infância ainda continua sendo o seu sonho de agora, persista e vá atrás, porque esse é o objetivo dos sonhos. A gente tem sonhos para ter algo com que sonhar, para ter um objetivo a conquistar. Então não perca esse sonho, porque ele pode se tornar realidade. Mas também não feche os olhos para aquilo que estava fora dos seus planos, porque os detalhes também importam. Quem você queria ser quando era criança? Quando eu era criança, eu queria muito ser astronauta. Muito, assim. Era meu sonho de vida. Eu quero ser astronauta, tá? Mas de vez em quando eu mudava. Às vezes eu falava, eu quero ser professora. Eu quero ser veterinária. Mas que eu me lembre, o meu sonho favorito era ser astronauta, porque eu sempre amei astronomia. Sempre adorei, tá? Você é um ser humano completo. Você não precisa seguir instruções da sua própria mente para ter uma vida idealizada, que é um sonho. Você pode ter isso, você pode tentar para conquistar. Mas você é muito mais do que isso. Você é o pack de experiências da sua vida. E de quem você era e de quem você se tornou depois dessas experiências. Depois da vida bater na nossa cara de vez em quando? Pois é. Esse foi o café de hoje, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu peço para que vocês deixem um like, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo. Eu, sinceramente, amei o papo que a gente teve hoje, eu gostei bastante, porque é um assunto que eu amo muito, que é a infância. Amo falar sobre infância, amo falar sobre sonhos, quem a gente foi e quem a gente é agora, porque tanta coisa mudou, né? Tanta coisa tornou a gente quem nós somos hoje, quem nós queríamos ser quando a gente era criança, quem nós somos hoje, os nossos sonhos que temos hoje para o futuro. E daqui a uns aninhos a gente vai se perguntar que tipo de realidade que a gente vai ter. E eu não tô falando de realidade física ao nosso redor. Eu tô falando dessa realidade aqui. Essa aqui. Como é que você tá aqui? Que tipo de conexões, de relacionamentos você tá tendo? Honre a sua criança interior. Honrando ela é aprendendo com as experiências da vida. Gente, esse foi o café. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês derem muito like nesse vídeo, já ajuda muito a engajar o canal, tá bom? E já vai ajudando a gente a conquistar novos amigos virtuais, o que é muito importante, tá bom? Para eu poder trazer mais vídeos aqui pro canal. Também peço para que se inscrevam, compartilhem com amigos, com amizades, tá? Pro canal, pra gente cada vez mais criar
aqui uma comunidade de amigos virtuais para que a gente possa ter conversas sinceras, conversas do coração, porque é para isso que seres humanos servem, ok? Beijocas. Até o próximo café.